Hoje, feita a saudação, agora vamos para a defesa de chapas. Cada companheiro vai ter 3 minutos para defender as chapas que vai compor a comissão eleitoral. Temos uma chapa da FUP e outra chapa da PNP. Ok? Vai ficar claro aí para todo mundo. Sorteio para... Já tem aqui os nomes. Cadê de vocês? Está aqui a nota. Cadê de vocês? As duas, bota aí. Está aí. Vamos anunciar aqui. Né, seus parentes morar no carroça aí. Democrático. Não precisa chamar as pessoas. Não precisa. É só anunciar o nome delas. Tá bom. Quem for apresentar chama, quem não quiser não chama. Posso ler? Então vamos lá. Da PNP, Eucide Ribeiro, Agnelso, Silvio Cinedino e Maurício e Walter de Andrade Santos. Tem que ser sindicalizado no Sindicato RJ, isso é uma condição. Chapa da FUP, Sérgio Abade, Nelson Aquino, Marcos Antônio Garrido e Antônio Carlos Batista Caldas. A ordem está aqui. O nosso não está em ordem. Tem problema isso? Se não, né? Depois, se vocês quiserem alterar a ordem também, a ordem da fatura não altera o produto. Isso há 60 anos atrás. É isso aí. Fala no microfone! ele está falando na eleição passada. Fala. Na eleição para a Comissão Eleitoral de 3 anos atrás, nós garantimos que cada chapa teria direito a indicar um suplente, para que, se por acaso os titulares eleitos não pudessem vir, para respeitar o resultado da Assembleia, o suplente daquela chapa viria e votaria como se titular fosse. Então, eu gostaria de propor para que essa Assembleia também referendasse que cada chapa vai ter uma proporcionalidade, cada chapa vai eleger um tanto de membros e respeite essa proporcionalidade até o final, não podendo comparecer os titulares, compareça-se frente na linha lá em que a chapa indicou. Por isso que, em algum momento, a chapa da PNP, da direção do Sindicato RJ, a gente também irá avisar, não precisa ser necessariamente agora, mas em algum momento tem que dar uma ordem. Já postou. Mas só suplente. Pérez Marcos e companheiro Gueiros. Ok? Na suplente. Aldo Gueiros, Ismar Teixeira. Ismar. Ok? Então, agora, contra a defesa da chapa da chapa de Pedro. É isso, né? Essa unidade. Ok? Vota então cada votinho, né? Prestar votação. O Estatuto menciona que a Comissão Eleitoral vai ter de 3 a 7 membros eleitos na Assembleia e depois será enriquecida com mais um representante de cada chapa. Então, preliminarmente, nós temos que definir se nós vamos ter 3, 4, 5, 6 ou 7 membros. A nossa proposta da oposição à direção é que seja de 5 membros. Todas duas têm 5, ok? Com relação à presença do representante da chapa, isso não tem problema. Nas reuniões,
Acho que só não vota, não é isso? Não vota, né? Só depois da chapa escrita que o representante da chapa vota, não é isso? Tá certo? Isso é estatutado isso, né? Então tá bom. É sorteio aí para quem vai defender o CUP e quem vai defender a PRP, não é isso? Toma a minha aqui que não é viciada, toma. A minha moeda não é viciada. Essa é democrática. Isso aí. Cadê? O que aconteceu? Devagar tá ali. Deixa ele se aproximar de todo mundo. Está acontecendo ali agora o sorteio da chapa. Moeda para ver cara ou coroa. 3 minutos, eu vou avisar com 12 minutos de falação, ok? Então vamos lá. Companheiro Abílio, o sorteio vai começar a defesa. 3 minutos, Abílio, Companheiros e companheiras, tenho certeza que todos que compareceram a esta Assembleia já sabem claramente qual vai ser o seu voto, mas quero fazer um apelo se por acaso ainda alguma companheira, algum companheiro estiver indeciso para votar sim na chapa da oposição, que é a chapa cabeçada pelo companheiro Sérgio Abade, que se sindicalizou no dia da eleição da Comissão Eleitoral há 3 anos atrás, disseram que era só para ser da Comissão Eleitoral, e ele continua sindicalizado até agora, demonstrando que tem sim uma fidelidade para com esse Pedra Isola. Os demais companheiros são valorosos companheiros que estarão aqui garantindo. São companheiros todos aqui da base do Rio de Janeiro. O Síndico o Sérgio Abade é lotado na Edinaria do Rio de Caxias, mas vai sindicalizado aqui. Os outros são todos trabalhadores daqui, são trabalhadores que vamos ter que marcar o horário da comissão eleitoral, como fizemos há 3 anos, na hora do almoço, depois do expediente, para facilitar, porque são trabalhadores da base, estão lá, são pessoas, como a maioria dos que estão aqui presentes, com pouca escolaridade no movimento sindical, por isso estarão aqui defendendo o ponto de vista do trabalhador, como o trabalhador quer que seja esse processo eleitoral, transparente, com total igualitariedade entre as chapas. O companheiro que vai defender depois provavelmente vai lembrar um pedido de impugnação de 2 chapas que houveram na eleição de 3 anos atrás, e que eu poderia sim, como representante da chapa que tinha a maioria dos votos naquela comissão eleitoral, ter anulado as 2 chapas. No entanto, em relação à chapa de Angra, um dos visados testemunhou e se dispôs a testemunhar em delegacia, no Poder Judiciário, que mantinha o que ele tinha declarado. Se era verdade ou não, era aquele companheiro que presenciou o fato que levou à anulação daquela urna, que foi a urna da sede do Sindicato de Angra dos Reis, que iria se posicionar. Em relação à urna daqui da sede do Rio de Janeiro, houve pedidos de impugnação porque a declaração do imposto de renda estava no andar de cima e trazia o eleitor para cá. No entanto, quando eu disse quero pelo menos alguém que assine isso perante um delegado, perante o Poder Judiciário, não teve ninguém, e eu então decidi, obviamente consultando os membros da chapa, que essa urna não podia ser anulada porque não tinha nenhum fato concreto. Então, este rigor nós vamos manter nessa comissão eleitoral. Se a nossa chapa for a maioria, vamos garantir a transparência e vamos garantir toda a lisura do processo. E mais, naquela comissão eleitoral de 3 anos atrás, nós éramos maioria. Está aqui o companheiro Eduardo Henrique, que representava a direção do sindicato naquele momento, e a outra chapa.
entramos em acordo em tudo, não tivemos nenhuma votação dentro da comissão eleitoral e vamos procurar conduzir o processo dessa mesma forma, buscando acordo e harmonia, porque essa é a proposta da chapa da oposição: harmonia e fraternidade. Ciro levou 3 minutos e 30. Ciro Cinedino tem 3 minutos e 30 para fazer a defesa. Até 3 minutos e 30. Boa noite, companheiros e companheiras. É um prazer te ver na nossa casa, no nosso sindicato, a Assembleia lotada. Isso aqui dá gosto, dá alegria. Pena que a gente só está conseguindo isso nos momentos críticos, no momento de eleição de comissão eleitoral, onde todo mundo mobiliza todas as suas bases, tudo que é possível. E é uma pena que a gente não esteja conseguindo fazer isso no nosso dia a dia. E é exatamente por isso que a chapa da FNP está se propondo a fazer aqui no Rio de Janeiro. A gente vem com uma chapa muito renovada, que é a chapa da direção, é a chapa da FNP, e tem vários grupos que vendo uma direção consistente de resistência dos trabalhadores à direção da empresa e ao governo, vem se somar essa diretoria no sentido de avançar a categoria. Eu acho curioso duas coisas. Eu acho que o companheiro Moraes, na sua saudação, ele levantou duas coisas importantíssimas no movimento sindical: a transparência e a democracia. Mas a gente esqueceu de uma outra coisa, que é o outro pilar, que é a independência da categoria. A categoria não dá para ser transparente, não dá para ser democrática. Tem que defender o trabalhador, não tem que ficar sem saber qual é o seu lado. Nosso lado é muito claro: se tem patrão, nós somos trabalhadores. O patrão está lá, o trabalhador está aqui. Não tem mistura, é água e azeite, não mistura. E enquanto o companheiro Abílio aqui, eu achei muito curioso também quando o companheiro Abílio falou que as reuniões da comissão eleitoral tem que ser no horário de almoço, depois diferente, e os companheiros são da base. E eu pergunto: e o companheiro Abílio? Esse companheiro pode, a qualquer momento, ele tem liberação pela base? A base do Rio de Janeiro liberou o companheiro Abílio do trabalho? Se não precisa responder, eu digo: não liberou. O companheiro já por 3 mandatos tenta se eleger, não consegue e vai conseguir abrigo na FUB. Qual é o sentido que isso tem? Qual é o sentido que isso tem? Trabalho de quem? A base que diz quem tem que ficar liberado e quem tem que trabalhar. E o companheiro que respeita, eu vou responder você, vou lembrar você: a base mandou você voltar ao trabalho. E voltar ao trabalho não é nenhum vergonha, pelo contrário, somos todos trabalhadores aqui. Ou não somos? Vamos ver de que lado que nós estamos, se nós somos patrão